Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra poder falar do... Hoje eu tô aqui pra falar sobre o Forsaken, gente. Tô aqui pra falar sobre o Forsaken. Que como todo mundo deve de saber, o Forsaken tem muitas polêmicas mesmo. Tantas polêmicas que não dá nem pra contar nos dedos. E bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre essas polêmicas e falar a minha opinião sobre o jogo. E bom, vamos nessa, né? Vamos lá então, né? Bam, 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 bam. Então, gente, passando aqui depois do vídeo. Esse take foi gravado depois do vídeo. E, bom, eu estou aqui para avisar que não é necessitado você pensar mal de mim só porque eu falei como se a sua opinião não importasse. Eu falei como se a sua opinião não se importasse aqui. E, bom, meio que ela importa, sim. Por favor, comente a sua opinião. Gostando ou não do vídeo, gostando ou não de mim, gostando do Papa ou não. Por favor, comente a sua opinião. Eu quero saber a opinião de todo mundo, que eu vou respeitar todos e talvez eu dê o que eu acho da opinião. E ó, gente, sério, essa gameplay que está aqui no fundo é minha real. Neste exato momento, eu estou jogando de killer mesmo. Eu estou jogando de killer no celular no exato momento que estou falando isso. E eu não tô brincando, eu não peguei um vídeo aleatório. Então, por favor, gente, eu vou me esforçar ao máximo pra não falar nada. Tá bom? E eu vou tentar ao máximo não reclamar, porque senão vai cagar todo o vídeo. E bom, gente, a gente tem muitas coisas pra falar sobre polêmicas, porque polêmicas é o que não falta nesse jogo, sinceramente. E bom, gente, temos a polêmica da Soul Driving Love, essa dali é clássica. E bom, eu não sei o que falar, porque, cara, tantos crimes que a Soul Driving Love cometeu que é inesquecível. Ai, cara, a Soul Driving Love não tem nada pra falar. Ai, gente, a Soul Driving Love é um caso sério.
A Soul Driving Love, sinceramente, cara, ela é muito ruim. Ah, eu não falei com você nada antes porque eu tava muito focado, mas continuando. Ai, aliás, eu perdi porque eu tava falando com vocês. Eu odeio minha vida. Mas, gente, a Soul Driving Love já cometeu muitos crimes. E eu não gosto muito dela, não. Por isso que eu não gosto dela, tá ligado? Mas, tipo, a Soul Driving Love, ela já fez muitos crimes. Eu já falei isso 3 vezes. E, cara, é muito grave isso. Ela vendeu o Forsaken porque ela tava se sentindo muito culpada. Eu até entendo ela. Mas, tipo, eu vou parar de falar tipo, tá bom? Vou parar de falar tipo. Tipo de merda, tá ligado? Mas, sério. Espero que a Soul Driving Love não volte mais. Ah, e sim, a Soul Driving Love ainda tá ganhando os 25% do jogo. Yes, isso está acontecendo de verdade. E é por isso que eu odeio a Soul Driving Love. Soul Driving Love já fez um monte de coisa. Eu não sei de quase nenhuma, então é por isso que eu não faço, que eu não sei de nada de nada que eu posso falar. Vamos começar a falar do Raitoko e das outras polêmicas, pelo amor de Deus. Mas, bom, as polêmicas do Raitoko e da Basil é o que não falta pra mim. Primeiramente, é que a Basil, ela tava, ou eu acho que ela tava, ou talvez ela já tá, talvez ela ainda está, associada com uma artista racista ou outra coisa que eu não me lembro. Mas, sim, a Basil tá envolvida com um negócio ruim. E tem muita gente implorando pra vir outra desenvolvedora no lugar da Basil. Tem também o caso que um dev lá tava falando com a Soul Driving Love, a Basil não se importava e não queria demitir ele. Só que daí obrigaram a Basil a baixar ele de cargo e daí logo depois ele saiu do grupo. Tem também um monte de outros casos que eu não me lembro. Do Raitoko eu não me lembro de nenhum. Eu não me lembro de nenhum do Raitoko. Mas eu me lembro lá da... Eu não me lembro do nome dela, mas eu me lembro que o nome dela tinha alguma coisa a ver com Coconut. Vamos chamar ela de Coconut. A Coconut, ela fazia Dignity, pelo que eu me lembro. E ela meio que vazou a Dignity para alguns amigos dela. Que ela queria ver a opinião deles, para ver se tava bom a Dignity. E daí, um X9 dos amigos, ele fofocou pro Raitoko e pra Basil. E ela foi demitida logo depois. É por isso que eu odeio a Basil. Mas o Raitoko tá de boa. A Basil não. E acho que é só isso, né? De polêmicas. Vamos falar da minha opinião. Bem. Ai, gente, a minha opinião do Forsaken é que o Forsaken é legal. Bom, na minha opinião, o Forsaken tem muita polêmica. E por causa disso, muita gente para de jogar Forsaken porque ela só olha pra polêmica. E ela não olha pro quanto o jogo é divertido. E tem alguns casos que eu até entendo, com as pessoas não querendo jogar Forsaken porque tem o peso na consciência de que tá ajudando um bando de filha de uma mãe, né? Mas
Eu não vou falar nada sobre isso, mas eu concordo sim. Se a gente jogar o jogo, a gente vai estar ajudando um bando de filha de uma mãe. E eu não quero isso, né? Então, só vamos cooperar. Mas o jogo é legal. E tem gente que não joga Forsaken que eu não concordo com o que elas acham. E tem gente que não liga para as polêmicas. Elas não jogam Forsaken porque o Forsaken é entediante demais. Não dá pra jogar nenhuma partidinha sem ficar com tédio. Meu amigo, vai aprender vai aprender o alfabeto, pelo amor de Deus. Eu não lembro dessa, é só uma piada, tá? Não tô dizendo literalmente que quem fala isso não sabe o alfabeto. Eu tô querendo dizer que ele é muito burro pra entender que o Forsaken já fez muitas coisas pra deixar o jogo menos entediante. Por exemplo, lançar mais conquistas e lançar a própria Jane Doe em si. Gente, ignora que eu vou morrer porque eu sou muito burro. E vamos continuar falando do caso do Forsaken. Eu gosto de Forsaken. Forsaken é muito legal. Mas, cara, como que ele me... Vamos ignorar, eu não vou reclamar de nada. Se eu não reclamar, cara, meu ódio fica dentro do meu corpo e eu não consigo aguentar. Mas vamos ignorar. Eu gosto do Forsaken. Tem muita gente que não joga Forsaken porque porque ela diz que é entediante o Forsaken. Mas ela só olha para as gameplay, ela não olha para as conquistas, que aliás tem muitas que você pode fazer para se divertir. Tem até aqui uma aba de fã, que é diversão em inglês, literalmente. Essa é de você se divertir. Fale com a Jane Doe pela primeira vez. Fale com os logs pela primeira vez. Fale com o gato 15 vezes no lobby. Ganhe o emote TV Time spamando o dedo ou o clique na TV. Fale com o peixe e ouça toda a história dele. E o Black, White and Grey, que eu não tenho porque eu sou um idiota. E aqui, ó, as conquistas de Killer. É tudo mó legal. Ó. E sim, falta muita conquista aqui pra mim, tá? Falta muita coisa mesmo pra mim. Eu tô quase conseguindo a do West no 337, tá? Mas vamos parar de falar disso. Tem muita gente que só olha pra gameplay do Forsaken e não olha para as coisas boas do Forsaken, não olha pro esforço dele. Só olha pra gameplay dizendo que é entediante pra cacete. Mas ele não pensa no esforço que eles tiveram pra fazer um jogo bom. Eles não olham para as coisas boas que tem no jogo. As skins, elas não são feitas para te divertir. Quer dizer, algumas sim, né? Por exemplo, a White Pumpkin, que ela veio do Minecraft. Ela é feita para te divertir, com diversas animações. E tem algumas skins com animações de zoeira. E eu não me lembro quais são, mas eu acho que é de Killer as skins com essas animações de zoeira. Mas, cara, o Forsaken faz de tudo pra fazer uma gameplay legal pra você. E você faz o quê? Tô um pouco se fudendo. Gameplay, cadê? Cara, eu sei que eles prometeram um novo modo. Um novo modo. Mas, cara, não precisa disso tudo só porque eles ainda não lançaram.
Não sei se vocês sabem, mas o Die of Death já lançou com o Double Trouble. Porque é o seguinte, ele foi trabalhado por mais de 100... Ele foi trabalhado muito antes de ser lançado. Tipo, ele foi trabalhado por 3 anos antes de ser lançado. Então é óbvio que eles vão conseguir ter feito vários modos durante esse tempo. E eles lançaram novos modos durante esse tempo também. Então, cara, você não pode comparar Die of Death com o Forsaken. Porque o Forsaken começou a ser trabalhado quando pensaram em criar ele. Ou quer dizer, quando eles quiseram pensar em criar. Mas o Die of Death não. Eles pensaram em criar, não escolheram uma data justificativa. Eles só começaram a criar quando pensaram. E no que isso dá? Mais de 3 anos fazendo o jogo antes dele lançar. E assim dá pra ele chegar já cheio de modos, o que agrada muita gente. Então, cara, não dá pra comparar Die of Death com Forsaken, porque Forsaken foi trabalhado lá pelo final de 2024. Die of Death já foi trabalhado em 2021. Ou em 2022, se eu não me engano. E, cara, respeita. O Forsaken começou a ser trabalhado muito antes do... O Forsaken começou a ser trabalhado muito depois do Die of Death. Então dá um desconto, vai. Vou morrer. Morri. Mas tá. Cara, o Die of Death foi trabalhado muito antes dessa... Você pode parar de falar essa coisa 3 milhões de vezes, Diamante. Isso já tá entediante. Você fica falando, ai, o Die of Death foi criado antes do Forsaken, então não pode comparar. Mas vai lá ver e você fala umas 30 milhões de vezes. Faz favor e para com isso, pelo amor de Deus. Meu Deus, tá bom, Hacklord? Não precisa ser grosso assim, não. Só deixa eu apostar aqui rapidinho. Não vai demorar, não. Vai demorar, não, confia. Deixa eu apostar aqui. Mas, cara, Forsaken é bom. Se comparar o tempo que ele teve, o tempo que ele começou a ser trabalhado, tudo, os desenvolvedores porcos que ele teve e o tempo limitado dos desenvolvedores, dá até pra dar um troco por ele ser tão ruim. O evento de Natal, muita gente criticou, mesmo sabendo que eles iam ficar de férias após aquele evento. E então eles não podiam trabalhar muito naquele evento se eles fossem ficar de férias. É a mesma coisa que os professores fazem. Antes deles ficarem de férias, eles dão pouco conteúdo para não acabarem ficando cansados e com uma dolheira do caramba quando ficarem de férias. É a mesma coisa. O Forsaken fez a mesma coisa. E quem critica isso não sabe o esforço e o trabalho que eles passaram. Mas ainda assim, eu acho que eles podiam fazer um pouquinho mais, né? Mas tá bom, vamos pra próxima. Bom, gente, resultados finais de todo o esforço do Forsaken. Nada. Sério, nada. O Forsaken teve tanto esforço pra nada. Gente reclamando, muitas polêmicas vindo do Forsaken sem motivo. Cara, um monte de coisa. Depois dessa, até eu tô triste. Sabendo que Forsaken tá sofrendo sem motivo, cara.
E tudo isso é culpa de um desenvolvedor que não soube agir do jeito certo, né? Se o desenvolvedor que vendeu o Forsaken para a Basil e o Raitoku não existisse, né? E o Basil e a Raitoku que tivesse criado o Forsaken, talvez daria certo o jogo. Mas eles se esforçaram muito para criar o jogo. Mas por causa da comunidade tóxica e essas coisas, Forsaken caiu. Isso nem é culpa do Forsaken. Essas polêmicas estão tudo relacionadas ao Soul Driving Love. Reclamem com ele. Não relacionem isso com o Forsaken de agora. Ninguém tem culpa. Quer dizer, o Soul Driving Love não conta como ninguém. Conta como alguém. Quer dizer, o Soul Driving Love conta como ninguém. Mas, tirando isso, ninguém tem culpa. O Soul Driving Love cagou tudo o jogo e depois passou pra outra pessoa sofrer tudo que ela sofreu. Ai, cara. Sério. A Soul Driving Love é uma merda. Os devs de Forsaken nem tem culpa do Forsaken. Não tem culpa das polêmicas. Resultado final, não ganharam nada. Não ganharam nada mesmo. Só pioraram. Perderam tudo. Sofreram. Cara, eu tô falando coisas que eu nem sei. Porque, cara, eu tô tentando defender eles, cara. Muita gente vai dizer, ai, mas por que você está defendendo? Eles são um bando de filha da mãe. Mas, cara, eles não têm culpa do jogo ser uma merda por causa daquela desenvolvedora filha da mãe. Aquela filha da mãe que enfiou um jogo no ar e depois passou pra outra pessoa cuidar. Uma pessoa que nunca desenvolveu o jogo na vida. E uma pessoa que já trabalhou num jogo junto com outra pessoa, mas que não trabalhou muito porque o cargo dela era pequeno. E ela tem que sofrer tudo que a Soul Driving Love passou. Só porque ela quer parar de sofrer. E, tipo, a Soul Driving Love. A Soul Driving Love recebe a pergunta de um fã. Ó, você prefere sofrer tudo? Você prefere sofrer tudo ou dobrar e passar pro próximo? E ela, dobrar e passar pro próximo. Dobrar e passar pro próximo. Dobrar e passar pro próximo. É esse. Esse é o tipo de pessoa que eu conheço vindo direto do inferno. E, bom, eu odeio a Soul Driving Love. E, bom, é isso, né? Soul Driving Love é uma merda. Ela cagou o jogo inteiro. O jogo é perfeito, só que a Soul Driving Love acabou com o jogo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, o Forsaken, cara, ele tá bom pra poder evoluir. Só que a Soul Driving Love cagou tudo. Ou seja, ele não vai conseguir melhorar em nada, pois a Soul Driving Love cagou tudo antes de vender o jogo. E acabou fudendo tudo. Mas bom, espero que vocês tenham gostado. Se a minha opinião for um pouco ruim pra vocês, botem a sua opinião aí nos comentários. E tchau! Antes só deixa eu fazer esse gerador porque eu amo gerador, tá bom? Pronto, foi rápido, viu? Pra que reclamar tanto? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau! Pam pam param pam pam param pam 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 param pam pam param pam 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 param pam pam param pam 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 param pam pam param.
Pam 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 pam.